Então, turma, vamos voltar aqui, né? Como eu estava falando para vocês, as lajes nós precisam passar por um tratamento de impermeabilização. Fora isso, ela tem que ter um caimentozinho, tá? Mas que você olha assim, ela plana, ela tem que ter um caimentozinho para algum lado, de um caimento de 1 a 3%, tá? Justamente para poder conduzir, escoar as águas da chuva para algum ponto, tá? Um outro tipo de terraço é o nosso telhamento, é uma cobertura verde, tá? É um telhado verde. Bom, o telhado verde geralmente pode ter uma série de coisas, cuidados que a gente tem que tomar quando for implantar um terraço, né? Um telhado verde, tá? Observe que aqui nós temos um telhado, uma parte verde, uma laje, tá? Esse trecho aqui, nós temos isso aqui, tá na laje. Nós temos essa parte com telhado verde na laje. E nós temos essa pequena angulaçãozinha aqui com telhado verde. Nós temos uma gramazinha aqui. Tá? Normalmente telhado verde a gente coloca com telhados com pouca inclinação. Por isso ela é bastante utilizada em laje. Certo? Essa angulação aqui foi possível fazer somente porque era uma gramínea, uma grama, tá? Mas não é recomendado, a gente tem que tomar um cuidado muito grande de fazer isso aqui. Fora isso, nós temos um cuidado todo de impermeabilização, não é qualquer impermeabilização que a gente faz, tá? Tem que fazer várias camadas de impermeabilização, utilizar mantas de geotêxtil, tá? Tem todo certo procedimento para você vir aqui e colocar uma quantidade de solo. Outra coisa, essa laje ela tem que suportar, ela tem que ser previsto essa carga desse solo na laje, tá? E não é toda planta que você pode chegar aqui e plantar, tá? Mas não pode ser plantada aqui em telhado verde plantas de raízes profundas, tá? Porque essa aqui é uma camada de solo que vai ser pequena. No máximo, as plantinhas aqui que não cheguem a 30 centímetros de altura. 30, 50 centímetros. Então, essa palmeira aqui, por exemplo, ela está toda errada. Ela não é para estar aqui, não. Tá? Mas, assim, tem as vantagens de você ter um telhado verde. Além de ficar mais visualmente bonito, traz um conforto térmico e acústico muito bom para a residência. Tá? Bom, e os nossos telhados? Como a gente conhece aqui tradicionalmente, tá? Então, são coberturas que a gente tem, elas precisam de uma estrutura de apoio, tá? Que é uma estrutura que pode ser de madeira, de aço, tá? Outro tipo de material aí inovador que venha a surgir. E é um sistema, a gente utiliza nossas telhas cerâmicas, pode ser utilizado também telhas metálicas, tá? E é assim um sistema construtivo para cobertura mais utilizado no Brasil, além das nossas lajes. Né? Nós temos, tá? Parte dessas coberturas que a gente viu, elas são coberturas planas. Professora, aí no caso seria somente lajes? Não. Quando eu falo coberturas planas, são coberturas que possuem superfícies planas, planos de cobertura, mesmo que esse plano seja um plano inclinado, tá? Por exemplo, aquela cobertura tipo casca que a gente viu, certo? Lá do projeto de Oscar Niemeyer, tá? Só refrescar aqui. Essa cobertura aqui, cadê? Essa cobertura, Oscar Niemeyer.
Essa cobertura, ela é em casca, ela não forma um plano. Tá? O nosso telhado, como a gente conhece, nós temos um plano inclinado aqui, nós temos 1, 2, 3, 4, 5 planos, todos inclinados, mas são planos. Tá? Quando o nosso revestimento, que a gente utiliza a nossa cobertura plana, tá? Elas são as nossas coberturas planas são coberturas que ela possuem um ângulo, tá? Uma inclinação. Quando esse ângulo ele é superior a 75 graus, tá? A gente não tem uma cobertura, a gente tem um fechamento lateral, porque vai ser uma superfície muito inclinada, que ela não pode ser caracterizada como uma cobertura, e sim como um fechamento lateral. Tá? Mas aqui no Brasil, a maioria das nossas construções, grande maioria, tem essa angulação aqui menor que 75. Tá? Nossas inclinações aqui são bem suaves, comparada a países de clima mais frio. Então, nossas coberturas planas, elas têm que ter uma inclinação mínima, tá? Que permita o escoamento da água, tá? Se seu telhado não for feito com essa inclinação mínima, tá? A água vai se acumular. Então, justamente para evitar esse acúmulo de água no seu telhado, né? E assim, seu telhado a romper ou então provocar algum tipo de infiltração, seu telhado ele tem que ter uma inclinação mínima, que é em função do tipo de telha, tá? Coberturas horizontais, como eu falei para vocês, que é o caso de lajes, a gente tem que fazer uma inclinaçãozinha na superfície, tá? Não é inclinação em toda, é uma inclinação superficial, tá? Mesma coisa que a gente faz com o banheiro. No banheiro, quando a gente vai construir, a gente coloca uma pequena declividade na parte superficial do revestimento, justamente para que a água seja redirecionada tem um caimento para o ralo, tá? A mesma coisa para nossas lajes de cobertura, tá? Ela tem que ter um pequeno caimento de 1 a 3% para que a água seja conduzida até um ralo ou algum tipo de calha que tem na sua laje, tá? Então, assim, uma cobertura plana com pequena declividade, a gente chama de terraço, que a gente viu, uma pequena declividade superficial. Nossas coberturas em arcos, tá? Ela não é plana, tá? Isso aqui foi um errozinho de digitação. As coberturas em arcos, elas não são planas, tá? E as nossas coberturas planas em superfícies inclinadas, que são os nossos telhados, tá? E aí nós temos, esses aqui são os tipos de telhado plano, tá? Mas somente esses aqui, tá? A cúpula e a abóbada do telhado em arco, elas não são planas. Então, nós temos telhado plano de uma água, telhado plano com 2 águas, com 3, 4 águas, um telhado em cheque, que são vários, que é uma combinação de vários telhados de uma água, tá? Inclinados no mesmo sentido. Um telhado de arquibancada, isso aqui é um tipo de telhado de arquibancada, que era bastante feito antigamente, em concreto. E telhados de múltiplas águas, tá? Professora, o que é uma água?
tá? Por que a gente chama de água? A gente tem uma referência de água que é com relação ao caimento da água da chuva, tá? Então, por exemplo, esse telhado aqui de uma água, tá? A chuva que bater nesse telhado, ela vai escorrer para apenas um lado, tá? Então, por isso, uma água. Já uma chuva que cair sobre um telhado de duas águas, tá? Parte dela vai cair para o lado direito e outra parte vai cair para o lado esquerdo. Então, por isso, duas águas, tá? E assim vai. Bom, como a gente já conversou, aqui nós temos um telhado em, de uma água, tá? Ou também chamado de meia água. Ele é caracterizado somente por uma superfície plana com declividade, tá? Que pode se restringir somente até a área edificada, ou seja, a área da construção, ou se estender para proteger a entrada, que é a nossa varandinha, tá? Então, ela tem esse formatozinho, tá? Aqui ela pode ter um beiral, se estender um pouco além da parede, tá? No lado mais inclinado, no lado, nessa pontazinha aqui, tá? E ela tem um caimento somente, a água que cair aqui vai escorrer somente para esse lado, devido à declividade. Aqui nessa outra foto nós temos aqui um jogo de telhado, tá? De telhados de uma água só. Mas é um jogo. Nós temos aqui uma, duas, três telhados de uma água só. Ou múltiplas águas, como a gente pode também chamar. Tá? Uma coisa que os arquitetos hoje em dia estão gostando de fazer bastante. Esse jogo de telhados de múltiplas águas. O telhado de duas águas, como a gente já falou, a gente tem duas superfícies planas com declividade, de forma que a água da chuva, quando bater, ela vai cair para os dois lados, lado esquerdo e lado direito, sentido aqui do nosso beiral, tá? Nós temos um telhado de duas águas tipo um cangalha, e um telhado de duas águas tipo americano, que a gente tem esse pequeno deslocamento. A gente faz que um pouco, a gente não divide aqui, isso aqui é questão arquitetônica, né? O arquiteto que vai definir, tá? A gente estende um pouco, que esse telhado de galho a gente divide, faz o cálculo da inclinação do telhado, a gente vai ver isso direitinho, exatamente no meio, tá? O telhado tipo americano, tá? Esse cálculo não é feito exatamente no meio. A gente calcula como se fosse dois telhados de uma água, tá? E a gente conta aqui a nossa base, tá? Uma base maior pro lado que a gente quer, tá? Que vai ter um comprimento maior do nosso telhado. E uma base menor, a gente tem duas bases, tá? E o fechamento é feito com oitões. A gente vai ver o que é um oitão, tudo direitinho, todas as nomenclaturas. Nós temos os telhados com três águas, né? Os telhados com três águas, eles têm surge uma nova nomenclaturazinha, que é o espigão, tá? Que é essa estrutura aqui. Deixa eu ver direitinho. E um telhado com quatro águas, tá? Que aí a gente tem quatro caimentos. A água da chuva bater aqui nessa casa, tá? A chuva vai cair para quatro lados, certo? Lado esquerdo, lado direito, o fundo e a frente da casa.
E outros telhados, que é o nosso telhado em cúpula, tá? Esse tipo de telhado não é muito utilizado aqui no Brasil, mas vocês vão ver aqui são em templos religiosos, em alguns templos religiosos, tá? E o arco, tá? Que é uma estrutura muito utilizada, principalmente para telhados de quadra poliesportiva, tá? Esse ângulo do arco é definido pelo projetista, tá? Essa estrutura aqui não é definida pelo o arquiteto, pode dizer a forma, mas o engenheiro é que vai definir todos os detalhes de ângulo, o comprimento desse telhado tudo certinho, porque aqui é uma estrutura metálica, não é feita de concreto. Tá? E nossos telhados de múltiplas águas, tá? Que é o que mais comum hoje em dia, tá? Está na moda fazer telhados de múltiplas águas para edificações, residências. Então a gente tem um jogo de vários telhados de várias águas. Bom, vamos ver aqui o nome, tá? Qual é o nome de cada estrutura? A gente viu alguns nomezinhos aí, espigão. Vamos lá. O encontro tá no topo do seu telhado, o encontro entre duas águas, lá no topo, é o que a gente chama de cumieira, tá? Que é esse encontrozinho aqui. Isso é uma cumieira. Deixa eu mudar de cor. Tá? Cumieira é um encontro de águas lá no topo do seu telhado. Bom, nós temos um outro tipo de encontro entre águas, só que esse encontro é um encontro em que a cumieira ela fica aqui no topo, ela fica sempre ali no topo, mas é um encontro em que você tem encontro de águas e esse encontro de águas vai lhe dar vai lhe dar algo inclinado, que é o que a gente chama de espigão, tá? Que é essa estrutura aqui. A gente tem duas águas que estão em planos inclinados, tá? Entre essas duas águas, a gente forma essa saliência que a gente vai chamar de espigão. Bom, mas tem um outro tipo de encontro, tá? Que a gente vai chamar de água furtada. Qual a diferença dele para o espigão? Tá? A água furtada é esse daqui. Tá? O espigão, a água que cair, ela não vai convergir para o espigão. A água não vem para o encontro do espigão. Para a água furtada, a tendência é que a água que for descendo aqui, aqui desse ponto, desse lado também, convirja para o ponto da água furtada, que é essa região central. Essa é a tendência, que essa água ela venha para esse ponto. Água da chuva. Vamos lá. Aqui não está desenhado, mas um oitão, a gente vai ver direitinho, é o comprimento da parede aqui, certo? Que vai fazer apoio para esse telhado, esse comprimento total. Bom, vamos lá. A testeira, tá? O que é a testeira? A testeira é uma tábua que a gente utiliza como um acabamento, tá? A maioria das pessoas não colocam, ou então no local da testeira você coloca uma calha, tem uma calha que vai pegar água da chuva. A testeira ela tem uma função de acabamento, é função estética, tá? E ela vai tapar a bordazinha do seu telhado que está aqui na ponta.
tá? Então, você não vai ver, se você tem uma casa cujo telhado tem uma testeira, você não vê essa bordazinha do telhado. O beiral, que todos já conhecem, que a gente vai ver a especificação direitinho. Vamos ver aqui a estrutura do nosso telhado. Tá? Geralmente aqui no nosso telhado, no Nordeste, a gente utiliza para residências, casas, telhados com estrutura de apoio em madeira. Tá? Essa estrutura de apoio é formada por uma tesoura. O que é uma tesoura? É uma estrutura, tá, treliçada em madeira. Pode ser em aço também, mas para pequenas residências, pequenas e médias residências, é melhor uma estrutura em madeira, é mais econômico. Tá? E aí essa tesoura, essa estrutura, tá? Se apoiam nela algumas madeiras. Quem são elas? Tá? Então, nós temos as terças, que são esses elementos aqui na horizontal, tá? São esses elementos maiores. Nós temos os caibros, que são todos esses elementos madeirados que estão aqui na vertical do plano inclinado. E nós temos as ripas, tá? Então, como é que funciona? As telhas se apoiam nas ripas, as ripas se apoiam nos caibros e os caibros se apoiam nas terças. As terças se apoiam nas tesouras, tá? E a tesoura, ela transfere toda a carga desse telhado para o pilar que estiver aqui embaixo, ou então, se for uma alvenaria estrutural, para a parede que estiver aqui embaixo. Enfim, nós temos alguns tipos de tesouras, tá? Você pode mudar material, mas o tipo de tesoura é a mesma, tá? Só muda o material, se for madeira ou se for aço, tá? Então aqui nós temos alguns tipos. Nós temos uma tesoura simples, tá? Uma tesoura com lanterim. No lanterim é essa estrutura aqui, tá? Essa estrutura aqui de madeira, a gente coloca, faz um telhamento aqui mais alto. Nós temos uma tesoura mansarda. Esse tipo de tesoura é mais utilizado nos Estados Unidos, tá? Aqueles celeiros, você olhar em filmes dos Estados Unidos, tem esses celeiros que tem esse tipo de tesoura. Nós temos a tesoura simples com asnas. Por que asnas? Asnas são essas estruturas aqui, tá? Às vezes essa asna pega aqui no apoio desse oitão. Nós temos uma tesoura com lanterim. É parecer similar com essa aqui de cima, mas essa daqui, o madeiramento, ele sobe até o topo do lanterim. Nós temos a tesoura tipo Chile. É um tipo de tesoura que pode ser feita também em madeira, mas aqui no Brasil o pessoal costuma fazer mais de aço. Né? É bem difícil você ver uma tesoura tipo Chile de madeira, mas existe. Tá? Que é a mesma situação da tesoura tipo alpendre, que é mais feita de aço. Você vê mais ela aí de aço do que de madeira. Tá? Não é que não exista de madeira aqui no Brasil, mas que é mais feito com madeira. Não, com aço, perdão. E a tesoura sem linha, ou seja, por que sem linha? Porque ela não tem essa viga principal. Esse tipo de tesoura aqui é muito raro se ver nas construções. E tem as tesouras com tirantes e escoras, tá? Que são esses elementos. Esse aqui vertical é uma escora, esse aqui é uma escora, e esses daqui são os tirantes, esses aqui inclinados. É um tipo de tesoura também que é bastante feita aqui no Brasil. Tá? Geralmente
pequenas edificações, a gente acaba utilizando esse daqui. Bom, vamos lá, todas as nomenclaturas da estrutura de apoio da tesoura, tá? Do nosso telhado. Certo? Então, aqui, nosso número 1 são as ripas, certo? As ripas que estão aqui, vocês podem ver esses pontos aqui. Essa região aqui é um corte desse ponto, tá? Então, as ripas, elas vão receber o telhado, nosso telhado cerâmico, eles ficarão apoiados na nossa ripa, tá? Que são esses elementos aqui na horizontal. A nossa ripa, por sua vez, ficará apoiada nos caibros, tá? Que são esses aqui. Número 2, esse material aqui inclinado, esse elemento aqui inclinado. O número 3 são as cumieiras, tá? A cumieira é o encontro aqui de nossas águas, de duas águas, no ponto mais alto da nosso telhado, tá? O número 4 são as nossas terças, né? Então, as nossas telhas, só reforçando, as telhas ficam apoiadas nas ripas, que por sua vez ficam apoiadas nos caibros, e os caibros ficam apoiados nas terças, que são esses elementos aqui. Tá? Olhando aqui em 3D, nós temos a terça da cumieira, tá? Nós temos essas terças daqui e essa outra terça. Bom, essa última terça, ela é chamada de contraflexal também, viu? Porque ela fica aqui nesse ponto de apoio. Algumas casas, tá? Elas não têm o contraflexal. A pessoa acaba optando, ao invés de colocar essa viga aqui da frente, acaba optando fazer esse apoio diretamente aqui no nosso número 7, que é o nosso chapuz, tá? Que é a nossa viga de madeira que fica em contato com a estrutura da nossa casa, seja pilar, seja parede, é o chapuz que fica em contato e prefere colocar esse contraflexal, na verdade, eu colocar o chapuz, somente chapuz, sem o contraflexal, tá? É questão de economia, né? A pessoa não quer gastar muito madeira, a pessoa faz isso. Tira um ou outro elemento. Nem todo telhado com estrutura de apoio de madeira tem todos esses elementos, tá? Então, vamos lá. Número 6 é o nosso frechal. Nosso frechal é um pequeno apoiozinho que a gente coloca aqui nas nossas terças. Deixa eu mudar de cor. O frechal é um pequeno apoio, tá? Tá aqui nas nossas terças. Nem toda casa tem isso, tá? Nem toda casa tem um frechal. Tá? Alguns pedreiros gostam de fazer um apoio aqui com pregos de ambos os lados, para evitar que essa terça ela escorregue, certo? E número 8, nós temos a perna ou empena, tá? Que é esse materialzinho aqui, está inclinado na nossa tesoura, tá? Essas daqui são as asas, que estão inclinadas, e esses verticais são as escoras, tá? Dessa tesoura.
O número 15 é a nossa testeira, tá? E o número 16 é a nossa asna, mas que também é chamada de mão francesa, tá? Que ela faz esse apoio para essa empena, essa perna. Bom, vamos aos materiais da nossa cobertura, né? Nosso sistema de apoio da cobertura. Então, nós temos a madeira, pode ser utilizada, a madeira é utilizada no sistema de apoio, e aí a gente pode fazer um sistema de vigas e arcos treliçados. É muito difícil fazer arco com madeira. Em madeira maciça, a gente pode fazer um sistema de vigas em madeira colado, tá? Um sistema de treliças de tesoura, que é o mais utilizado aqui no Brasil, conforme aqui a gente está vendo aqui essa foto também. E tem um outro sistema de tesoura, que é um tipo cavalete, tá? Que é pouco utilizado aqui no Brasil. Bom, a estrutura de apoio da nossa cobertura pode ser também em metal, né? Aí a gente pode ter um sistema de vigas, tá? Vigas ou treliças, como a gente está vendo aqui nessa primeira figura. Ou o sistema estrutural espacial, tá? Que a gente tem treliças espaciais, tá? Como é o caso aqui da cobertura do acesso norte do metrô de Salvador, tá? A estrutura de apoio é uma estrutura de uma treliçada espacial. Por que uma treliça especial? Tá, vamos aqui. Vou dar uma imagem aqui de muito boa para aço, mas a gente vai ver aqui de madeira porque vai ser a mesma coisa. Bom, a tesoura é uma treliça, tá? Essa tesoura aqui em madeira, ela é uma treliça, tá? Mas a gente só tem um plano. Tá? Se a gente for fazer um corte na nossa residência para mostrar essa treliça, a gente consegue desenhar bem aqui a nossa treliça no plano. A treliça espacial, tá? Ela é composta, além do plano, tem elementos que saem aqui para frente, elementos que vão sair para trás. Nós vamos ter outros arcos, tá? Como é o caso aqui. Você tem um nó e todos os elementos aqui, todos os tirantes saem em 3 direções. No caso aqui da madeira, a nossa mão francesa, ou nossa asnas, tá? Ela só tá na direção de um plano só. Ela só sai para 2 pontos, só não tem um terceiro ponto saindo aqui desse encontro. Ela não tem. E nós temos nosso concreto armado, que aí é o sistema que compõe as nossas lajes, tá? Que aí nós temos o sistema de vigas pré-moldadas, o sistema de pórtico, como assim pórtico, tá? O sistema de vigas pré-moldadas, nós temos as vigas, elas são concretadas fora da edificação, e aí elas são içadas nos pilares, tá? É o sistema que o pessoal está fazendo com galpão, tá? Você tem o pilar, eles pegam, içam um pilar e depois fazem o içamento das vigas, tá? E aí, por ser uma estrutura que é moldada em outro local, ou seja, sofre a concretagem, tudo, e depois a gente vai, faz o içamento e coloca no conjunto, tá? Os elementos, eles funcionam quase que isoladamente, né? O sistema de pórtico é quando a gente vai fazer a concretagem em loco,
tá? No local. Então, eu vou construir uma casa, eu vou botar forma nos pilares, eu vou colocar armadura, colocar os aços, né, os vergalhões. Vou fazer uma viga, eu vou colocar as escoras, vou colocar, fazer as formas de madeira, colocar lá minhas barras, meus vergalhões, tá? E aí eu faço a concretagem desses elementos em conjunto, né? Talvez meu concreto não dê para todos os elementos de uma vez só, certo? Vamos supor que eu contrate um caminhão betoneira com capacidade de 3 metros cúbicos. E aí, todos meus pilares, minhas vigas, minhas lajes, isso não foi suficiente para concretar tudo. Mas ainda assim, né, mesmo que depois eu chame um outro caminhão betoneira para concretar o que falta, essa estrutura de laje, pilar e viga vai funcionar como um pórtico, como se os elementos estivessem todos conectados, tá? Então, se tiver, por exemplo, se você aplicar uma força na sua laje, tiver um peso, uma carga sobre sua laje, seus pilares vão sentir. Né? Mas não é o mesmo tipo de transferência de força que um sistema pré-moldado. Os pilares do sistema pré-moldado também vão sentir, mas a transferência dessa força vai ser diferente. O cálculo vai ser um pouco diferente. E nós temos outros sistemas estruturais especiais integrados, que aí você pode ter mistura de aço e concreto. Eu acabei não achei nenhuma figura assim para demonstrar para vocês. Bom, como eu falei para vocês, a gente vai ver também as nomenclaturas agora dos acabamentos, tá? Então, o que é um oitão? Tá? Então, nossa residência ela tem um pé direito, certo? O pé direito costuma ser essa altura aqui. Tá? Vamos supor que tem uma laje aqui. Tá? Então, essa laje até esse encontro aqui, nessa viga aqui em cima. Isso aqui é um pé direito. Tá? Na região central, a gente tem um comprimento a mais aqui, uma altura a mais. Essa altura, tá? Dessa paredezinha que a gente sobe, para fazer esse fechamento, é o que a gente chama de oitão. Tá? Ou então, ou oitão ou empena. Tá? Tem um tipo de residência que o pessoal chama de caixote, que também está muito na moda. Como é o caixote? O caixote nós temos essa pequena paredezinha aqui, essa parede aqui, que a função dessa parede é esconder o telhado, tá? E aqui dentro você pode botar um telhado usando qualquer material, até mesmo fibrocimento, que é mais barato. Ninguém vai estar vendo o seu telhado, vai estar tudo escondido, tá? Essa parede aqui, que vai estar ajudando a esconder o seu telhado, é o que a gente chama de platibanda. Tá? A platibanda ela não precisa ter a altura do seu pé direito, é um exagero você colocar a altura do seu pé direito, mas ela tem que ter uma altura suficiente para esconder o seu telhado. E, ou seja, então a platibanda ela vai ser sempre uma altura maior, um pouco maior que a altura do seu oitão, seu telhado, mais o acabamento do telhado. Quando eu falo acabamento do telhado, estou falando da telha, da estrutura de apoio, tudo isso, tá? Aqui é a platibanda, vista de cima, tá?
essa platibanda, essa paredezinha, ela tá escondendo todo esse telhado, tá? E aí, na hora de executar esse telhado aqui, vocês têm que botar no detalhe, se vocês forem desenhar, esse telhado aqui é ideal que ele tenha um granitozinho, algum tipo de cobrimento, tá? De revestimento, perdão, mas de preferência um granito, tá? E esse granito ele vai passar assim um dedinho para fora da parede, tá? E debaixo, porque eu não consegui esse detalhe, e debaixo desse granito vai ter que ter um riscozinho, um pequeno furo debaixo desse granito, que é o que a gente chama de pingadeira. Para que isso? Que é para evitar que a água da chuva que bata aqui nesse granito, ela desça pela lateralzinha aqui da frente e escorra pela parede. Para com o tempo não fica aquele manchado horroroso de musgo devido à água que ficou, que escorreu pela parede, pela sua platibanda, tá? E aí esse cobrimentozinho aqui, que preferência seja de granito, ele tem que ter um pequeno caimento de 1%, tá? Bom, nossa beirada, tá? É muito parecida com beiral. Qual a diferença? Que a beirada é a projeção, mas é a projeção somente dessa estrutura de apoio, tá? O seu beiral é a projeção do seu telhado como um todo. Normalmente, nossos desenhos, o que a gente desenha é o beiral. A beirada é muito difícil, muito difícil, não tem necessidade de você desenhar a beirada, tá? A testeira, porque esse aqui é um telhado sem testeira, a testeira esconde justamente esse detalhezinho desse inclinado, nessas curvazinhas do seu telhado, e esconde também as suas madeiras do seu beiral. É questão de acabamento. Bom, nós temos também outros elementos, né, que compõem o telhado. Por exemplo, nós temos elementos de captação de águas. Aí nós entram as canaletas, as calhas e os ralos, tá? Que aqui, por exemplo, aqui na foto, uma calha. E nós temos também elementos de iluminação e ventilação, tá? Que aí são as clarabóias e os domos, tá? Aqui é um exemplo de um domo. Clarabóia geralmente é feita com vidro para dar iluminação. E aí nós temos vários tipos de telha. Professora, por que a gente precisa conhecer as nossas telhas? Tá? Porque cada tipo de telha, ela vai ter uma inclinação diferente, tá? E aí, consequentemente, você vai ter uma altura de oitão diferente, tá? Então, nós temos telhas de aço zincado, né? Que nós temos aí em perfis ondulados, trapezoidais e perfis especiais, né? Que você pode mandar fazer da forma que você quiser, desde que consiga dar o caimento das águas. Você pode ter várias cores, né? Porque aí você pode fazer no metal uma pintura eletrostática. Você pode executar coberturas com pequenas inclinações. E, assim, tem que tomar cuidado com a chapa de aço, tá? Por a questão térmica, tá? É sempre bom usar uma manta, algum material aí de isolamento térmico, tá? Uma vez eu participei de uma construção pela Teto, a Teto que é uma ONG mundial de construção de casas de emergência, né, segundo o padrão da ONU. Essas casas são casas de madeira,
As paredes são de madeira, o piso é de madeira, a fundação é de madeira. E o telhado é um telhado, que a estrutura de apoio também é de madeira, mas é um telhado com uma chapa de aço zincada, tá? E aí essa chapa de aço, a gente, antes de colocar a chapa de aço, a gente sempre coloca uma manta térmica, né? Justamente por isso, para trazer conforto, né, térmico para a pessoa que habita. Que a chapa de aço de alumínio elas passam muito calor. Nós temos também telhas autoportantes, tá? Bom, esse tipo de telha, ela é executada com chapas metálicas ou concreto protendido, tá? Em perfis especiais, que são autoportantes. Por quê? Porque elas são utilizadas quando você tem uma necessidade de vencer grandes vãos, tá? Sem utilização de uma estrutura de apoio, tá? Que é uma estrutura de apoio, viga, tesoura, certo? Então, são tipos de telhas utilizados em construções de galpões industriais, agrícolas, esportivos, hangares, né, que tem alguns fornecedores. Aqui um grande vão sem o apoio de vigas, nós só temos uma trelice de apoio na região, na frente e atrás dessa quadra. Aqui como elas são colocadas. Nós temos também telhas de alumínio, tá? É mais leve ainda que o aço, é menor custo porque é alumínio e é fornecida também em perfil ondulado e trapezoidal, né? Então, elas refletem radiação solar, tá? Parte da radiação solar. No entanto, ainda assim, eu prefiro colocar a manta se você for ambiente, por exemplo, for um telhado, mas esse telhado ele vai estar cobrindo ali um ambiente de convivência, um ambiente tipo um quarto, uma cozinha, uma sala. Eu prefiro ainda colocar uma manta, tá? Nesse caso aqui é somente uma área de cobertura, provavelmente tem uma lavanderia ali em cima, não tem problema nenhum, super tranquilo, tá? Elas são duráveis, são resistentes. E nós temos também as telhas plásticas. Parece cerâmica, mas não é, é plástico, tá? Você tem chapas, são medidas em chapas, onduladas, trapezoidais, translúcidas, opacas, coloridas, o que você quiser, PVC, poliéster. Se quiser botar um telhado verde, você faz um telhado da cor verde, preto, marrom, faz o que você quiser. É plástico, tá? E você coloca uma manta e você coloca esse telhado. E as nossas telhas tradicionais, são nossas telhas cerâmicas, que são mais comuns e utilizadas na construção civil aqui no Brasil. E aí, entre os principais tipos que a gente tem aqui a plana, tá? Nós temos a colonial, que eu, para minha opinião, acho que é a mais utilizada entre essas. A plana conjugada, a plã conjugada, tá? A francesa, essa daqui. E nós temos também telhas de vidro, tá? Nós temos telhas de vidro em formatos similares às cerâmicas e nós temos telhas de vidro que é utilizada mais para claraboia, tá? É o vidro plano mesmo, claraboia, a fim de você ter uma iluminação,
natural do seu ambiente. E nós temos nossas telhas de fibrocimento, tá? Antigamente, elas eram fabricadas com fibras de amianto, né? Por conta da toxicidade do amianto, nós tínhamos diversas telhas de fibrocimento, inclusive com fibra vegetal, sisal, tudo mais, fibra de vidro. Então, assim, são leves, elas são resistentes, são incombustíveis, são resistentes e têm grande durabilidade. É fácil a instalação, então, assim, qualquer pessoa sabe montar, botar um telhado com fibrocimento, tá? E, além disso, ela precisa somente de uma declividade, uma inclinação muito suave, tá? Então, você vai ter oitões aí muito baixos. Em comparação à cerâmica, por exemplo. Nós temos também telhas de chapas compensadas ou aluminizadas. Como são essas chapas? Não é somente uma chapa, uma chapa de aço ou de alumínio que a gente viu. Ela vem com uma outra camada de material de madeira compensada, tá? Colada sob pressão. Justamente para permitir isolamento térmico, tá? Refletir a luz do sol, tá? E dificultar a passagem de calor, porque a madeira ela é bom isolante térmico, tá? Essa placa aí, ela reflete cerca de 50 a 60% da luz solar, né? E o restante que é absorvido vai pela madeira, e a madeira acaba fazendo aí, dificultando essa passagem de calor para sua casa. Então, sua casa ela vai ter um bom conforto térmico, né? Claro que depende de outras condições também, não somente do telhado, tá? Depende da existência de aberturas, a posição dessas aberturas. Quando eu digo isso, estou falando de janela, porta, tá? Da direção do vento, se você mantém um afastamento lateral do muro do seu vizinho, né? Tem outros fatores além do telhado. Nós temos também as telhas de concreto. Bom, as telhas de concreto, elas são feitas com concreto especial, com concreto leve, tá? Ainda assim, ela acaba se tornando mais pesada que uma telha cerâmica, por exemplo. Mas é uma telha que ela tem alta resistência, tá? E também você pode ter de várias cores, se vocês quiserem. E além disso, ela tem uma camada de verniz especial à base de polímero para fazer com que ela seja impermeável. Tá? Então aqui nós temos telha de concreto romana dupla, japonesa, né? Grega, a romana antiga, tropical, a romana conjugada. Né? Nós temos também as chapas de policarbonato. Elas são compactas se comparada ao vidro, né? Ou alveolares. Tá? A gente vai ver aqui uma foto para entender o que é alveolar. Transparentes ou translúcidas. Então, assim, passa uma quantidade de iluminação para o ambiente, seja como vidro, né, transparente, né, ou parte dessa iluminação. São praticamente inquebráveis, então você tem uma resistência 250 vezes superior ao vidro. Tem baixa densidade, então são leves, né, são resistentes a raios ultravioletas, são flexíveis, são materiais que são autoextinguíveis, então ele não gera gás tóxico quando metido ao fogo, né? Então, assim, há uma variedade de policarbonato, tipo, espessura. Então, assim, sempre quando for comprar um policarbonato,
ou utilizar no telhado, tem que olhar a indicação do fabricante, tá? Devido à variedade de tipos e espessuras que a gente tem, tá? E olhar todas as especificações. Tá? Os outros telhados, os outros tipos de telha, nós também temos que olhar, né? Mas não tantas especificações. Nós temos que olhar a inclinação dada de acordo com o fabricante, que é a inclinação do tipo de telha, tá? Vai definir a inclinação que a gente tem que usar essa telha no telhado e que vai definir a altura do seu oitão, que é que você precisa para o seu projeto, tá? Então, as chapas de policarbonato, ela também precisam de uma estrutura para elas poderem ser instaladas, tá? Essa estrutura pode ser de aço, alumínio ou madeira, tá? Então, vamos aqui. Aqui, alveolar é esse tipo, tá? Você tem duas chapas aqui embaixo e entre essas duas chapas você tem pequenas divisórias entre elas, formando pequenos buracos. Esses buraquinhos são o que a gente chama de alvéolos, tá? Ao mesmo tempo, essas chapas de policarbonato podem ter esse formato ondulado, tá? Bom, vamos ver aqui sobre as nossas inclinações, tá? Policarbonato, a gente tem que dar uma olhada em várias especificações dos fabricantes, né? Para saber se a função daquele policarbonato é para telhado, para cobertura, para blindagem, janela, vitrine. Mas, independentemente disso, independentemente do tipo de telha que a gente venha a utilizar, a gente tem que buscar com o fabricante qual o tipo de inclinação, tá? Qual é a inclinação que a gente pode adotar naquela telha. Por que essa inclinação é importante? Porque essa inclinação vai determinar qual vai ser a altura do seu oitão, que é o que você precisa no seu projeto. Tá? E como esse seu telhado ele vai estar inclinado na sua casa, na sua edificação. Tá? Para início, vamos a alguns detalhes aí do nossa planta de cobertura. Então, nossa planta de cobertura a gente faz em detalhes, em escala de 1 para 100, 1 para 200 ou 1 para 500. Né? E aí, nessa planta de cobertura, a gente vai ter detalhes, a gente vai conseguir visualizar o espigão, água furtada, comieira, calha, tá? Isso tudo é definido na nossa planta de cobertura, tá? Deve ser indicado na nossa cobertura, em cada água a gente tem que desenhar, fazer um desenho de setas, tá? O que essas setas indicam, tá? Para onde a água desce. Essas setas indicam para onde a água desce. Então, você for desenhar seu telhado, sua cobertura, tá? Tá aqui sua cobertura. Se for desenhar ela, tá? Bom, desenha aqui. Se eu não coloco a indicação de seta, tá? Minha água pode estar para qualquer lado. Eu posso ter um telhado aqui em X, ou um telhado de duas águas, tá? A partir do momento que eu faço esse desenho aqui da seta, finjo que isso é uma seta, eu estou dizendo que isso aqui é um telhado de duas águas, tá? Agora, se eu faço assim e coloco as setas para cá, é um telhado tipo X, tá? É um telhado que está dessa forma. E esse telhado daqui é esse tipo de telhado aqui, se a gente for olhar. Tá? Então, a gente sempre tem que indicar as setas, tá? Para indicar
para onde a água da chuva cai, tá? E junto com as setas, a gente define a inclinação ou inclinação ou em ângulo ou em porcentagem, tá? Essa porcentagem ou ângulo é dado conforme o fabricante, tá? E o material que você está utilizando. Telha cerâmica, dependendo do tipo de telha, varia entre 25% a 30% de inclinação. Deixa eu ver direitinho. Né? Mas é sempre bom verificar com o fabricante. Porque eu já morei numa residência, por exemplo, que a pessoa, né, ela construiu o telhado, uma cerâmica colonial, mas uma cerâmica colonial que ela tem um comprimento um pouco maior que as cerâmicas convencionais, né? Foi uma cerâmica que pegaram de qualquer lugar aí, alguém que fazia, fundo de casa, não tinha um fabricante correto. E aí essa cerâmica tinha uma inclinação diferente. Mas aí colocaram uma inclinação de cerâmica que a gente utiliza convencionalmente, que é o tamanho normal de uma cerâmica. Eu não lembro se é 45, 46 centímetros, mais ou menos. Ou é 50. E aí, resultado disso foi que houve um acúmulo, vários pontos da residência, havia um acúmulo de água com o tempo, a água caía na casa, parecendo que estava chovendo de casa. Horrível. Então, a gente tem que sempre observar, ver com o fabricante qual a inclinação correta, tá? Para evitar esse tipo de problema, tá? Então, como a gente viu, a inclinação depende da telha, do tipo de telha. Então, a telha que é mais utilizada no Brasil é a telha cerâmica, tá? A inclinação mínima para qualquer telhado é de 25%, mas nós temos telhados tipos de telhas que comportam inclinação menor que 25%, tá? Então a gente tem que pesquisar. E assim, como a gente tem telhas que podem ser galvanizadas, aí vem entre a telha de aço, as ecológicas, né, que aí depende de um material que não causa danos ao meio ambiente, ou de cerâmica, que é o de barro, concreto, fibrocimento, vidro, metálicas e policarbonato. Tá? Então, quando a gente calcula o ângulo, o oitão, a gente determina nessa altura, certo? Como a gente já viu. Tá? Esse ângulo aqui é dado pelo fabricante, tá? E o cobrimento da nossa casa, esse comprimento aqui, varia, depende do tipo de água que você, do tipo de telhado que você está fazendo. Tá? É dado pela arquitetura, certo? Pelo projeto arquitetônico. Então, quanto maior o ângulo, maior vai ser essa altura. Tá? Aqui já está incluído, aqui é o pé direito do telhado. Tá? Ou oitão, ou empênio, como a gente está chamando. Então, nós temos aqui uma formulazinha para a inclinação do telhado. Tá? E aí, sendo I a inclinação, H a altura, mas é a altura do nosso oitão, e B a base, tá? Que se você tiver um telhado com duas ou mais águas, provavelmente vai ser a metade da largura da sua casa, tá? Professora, por que metade? Porque provavelmente, perdão, porque há tipos de telhado que a gente chama de telhado americano, que aí você pode usar aqui uma largura diferente, pode ser uma largura maior, um comprimento maior de base da sua casa. Fazer isso, a gente vai ver direitinho. Então, nós temos a telha
das telhas cerâmicas aqui é apenas uma indicação que eu achei na literatura, tá? Mas o correto é que vocês olhem a inclinação de acordo com o fabricante de telha, tá? Eu dei para você algumas marcazinhas, né? E utilize essa marca como uma referência, tá? Então, nós temos a telha francesa, colonial, aqui está a inclinação. A inclinação ela pode ser dada em graus ou em porcentagem. Aqui a gente vai fazer o cálculo de porcentagem, que é o que mais a gente encontra, tá? E aí depois a gente vai ver qual a diferença entre a porcentagem e do grau. Bom, vamos aqui o exemplo. Calcule a altura do oitão dessa casa, que ela tem uma água só. E a gente vai utilizar telhas francesas, tá? A largura da casa é de 4 metros, tá? Então, vamos... Nossa telha é uma telha francesa, tá? Então, a inclinação dela é de 36%. A largura dessa casa, tá? Como é apenas uma água, para utilizar no cálculo, a gente vai utilizar a largura total da casa, tá? Esse telhado aqui, ela forma um triângulo retângulo, tá? Vamos aqui o triângulo. Então, para calcular a nossa altura do oitão, a gente vai usar essa fórmulazinha aqui, tá? Lembrando que aí a gente tem que escolher se a gente vai utilizar a base, tá? A largura da base em metros ou em centímetros. Se a gente dotar aqui a largura da base em metros, a resposta, nossa altura aqui, vai ser em metros. Se a gente dotar a largura da base em centímetros, a nossa altura, o nosso oitão, vai ser em centímetros, tá? Então, jogando aqui, como essa fórmula aqui está dividindo por 100, nós não precisamos dividir nossa inclinação, que está em porcentagem, por 100. A gente joga aqui do jeito que está, tá? E com isso a gente tem uma altura de 1,44. Então, essa altura total aqui vai ser o pé direito, que é essa altura da edificação, mais a altura desse oitão. Então, vocês fazem o mesmo cálculo para uma telha de fibrocimento, utilizando como referência aquela tabela que eu mostrei para vocês, para telhas metálicas, e vamos para o próximo exemplo, tá? É muito parecido, só que aqui agora são duas águas, tá? E nessa questão aqui, eu quero que a gente determine essa altura central, na região central da nossa casa, ou seja, a altura total aqui, nesse meio. Então, vamos lá. A largura da nossa casa é de 6 metros, tá? Como eu quero um telhado de duas águas, ela é dividida aí no meio, tá? Nossa base vai ser apenas de 3 metros. Tá? Dessa parede, aqui, ao centro, nós temos 3 metros. A nossa base. A inclinação do nosso telhado é de 30%. Tá? Que é uma telha... Não lembro qual foi a telha que eu utilizei. Foi uma telha portuguesa. Uma telha portuguesa. Tá? Então, aplicando a fórmula, colocando todos os dados aqui em metros, tá? A gente tem aí 0,9 metros de oitão. Com isso, nossa altura total vai ser a altura do oitão mais o pé direito. Essa é a altura total na região central da casa. A gente tem 3,7 metros, tá? Faça o mesmo cálculo
para outro tipo de telha, metálica e fibrocimento. Um telhado tipo americano, acho que eu tirei aqui. Bom, eu comentei com vocês sobre um telhado tipo americano, né? Qual a diferença do telhado tipo americano? Telhado tipo americano, vou tentar desenhar aqui para vocês, tá? É um telhado, tá? Em que as águas não possuem o mesmo comprimento, tá? Então aqui a gente tem o telhado, tem maior comprimento, e aí a gente desce, coloca aqui uma paredezinha, e aqui vai subir um outro telhado, tá? Então essa base aqui, esse comprimento de base, desse lado aqui, do lado esquerdo, ela é maior do que do lado direito, tá? E isso é definido no projeto arquitetônico, tá? Isso aí vai ser escolhido pelo arquiteto. Bom, né? No mais, é isso. Se tiver alguma dúvida, mandem mensagem pelo WhatsApp, tá? Perguntem, refaçam esses cálculos para telhado de fibrocimento e telhado de metálica, tá? E aí, próxima semana, eu dou resposta para vocês pelo WhatsApp e vocês conferem, ok?